Bom dia, irmãos. Depois de um culto abençoado como esse que acabamos de ter, nós continuamos estudando, buscando conhecer mais do nosso Senhor, agora reunidos, cada um nas suas casas, obviamente, mas reunidos para estudar a Palavra de Deus nessa escola bíblica dominical de hoje, domingo, dia 17 de maio de 2020, nós caminhamos aí para mais de 60 dias de quarentena, de isolamento. Caminhamos aí para o nosso 8º domingo sem nos reunirmos no templo, no culto, né? Nos cultos e nas EBDs. Mas nem o isolamento e nem a ausência dos cultos congregacionais, dos cultos coletivos, nos impedem de fazer aquilo que é mais caro e mais importante para nós, que é buscar ao Senhor, buscar a sua face, buscar conhecer a sua vontade, buscar aprender mais com a sua palavra e aprender mais sobre esse Senhor que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu como um de nós, viveu como um de nós, morreu no nosso lugar, fazendo aquilo que nenhum de nós poderia fazer, para que todos nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Para a honra e glória do Senhor, nós somos gratos a Deus pela vida de Jesus e somos gratos a Cristo, ao nosso Senhor, por tão grande amor. Não é verdade, irmãos? E hoje, nesse domingo, dia 17 de maio de 2020, nós vamos dar continuidade à revista desse trimestre de abril, maio e junho, onde nós estamos estudando desde o início dessa lição, desse trimestre, a vida do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, usado pelo Senhor, encontrado pelo Senhor, usado pelo Senhor, moldado pelo Senhor, um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus para a honra e glória do seu nome. As palavras desse homem, os ensinamentos que Deus nos trouxe através da vida de Paulo, ecoam até hoje nas vidas de todas aquelas pessoas que têm contato, que ouvem, que leem a palavra de Deus. E graças a Cristo, graças a Deus, nós somos essas pessoas. Paulo escreveu as suas cartas às igrejas daquela época, ao povo daquela época, mas nós também somos alvo, pela misericórdia e pela graça de Deus, dessa mensagem salvadora, redentora, restauradora, que é a mensagem da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição 7, o preço do resgate. Nós estamos aí desde o início do trimestre, estudando as lições propostas na revista, e quero fazer uma breve recapitulação com os irmãos, pelo menos do título. A primeira lição que nós estudamos foi a conversão que mudou a história, que obviamente conta a história da conversão do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, a universalidade da obra de Cristo, baseada no mesmo livro que nós vamos estudar hoje, mas no capítulo 1, versículos 18. Depois, não as obras, sim a graça. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios sobre a importância de nós entendermos que as obras não têm poder salvífico, mas sim a graça de Cristo. Então não adianta ter uma vida cheia de boas obras, mas não reconhecer que a salvação é um dom que vem de Deus. Na quarta lição nós estudamos o Cristo cósmico, que é esse homem que nasceu como um homem, mas que tem uma dimensão cósmica porque é o Senhor, o Criador, o sustentador do universo, o Criador de uma nova ordem de Deus, que é Jesus. Em Jesus, não somente a vida dos seres humanos foi feita nova, mas todas as coisas. E quando falamos em todas as coisas, é literal, todas as coisas. Todos os seres, toda a natureza, toda a criação de Deus que tinha sido corrompida pelo pecado em Adão, ela se torna nova criatura, nova criação em Jesus Cristo, agora debaixo da graça, do poder
da justificação de Jesus. Na quinta lição, nós estudamos o texto de 2 Coríntios, perdão, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, que traz como título da lição Jesus, a mão amiga de Deus. Jesus é a mão amiga do nosso Senhor, estendida para todo aquele que desejar ter um encontro com Ele, para todo homem, para toda a criatura. Na semana passada, nós estudamos a lição 6, baseada também em Romanos, capítulo 3. Culpado ou inocente? A doutrina da justificação. E hoje, dia 17 de maio, nós estudamos a lição 7, baseada também no capítulo 3 de Romanos, mas agora nos versículos 23 e 24, e no capítulo 6, nos versículos de 16 a 22, o preço do resgate. Antes, porém, de nós lermos o texto sagrado e aprendermos com a palavra de Deus e o texto também que o pastor Exaltino escreve nessa lição, nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações e que nos ensine através do seu Espírito Santo. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nós levantamos as nossas vozes, nossa atenção, nosso coração ao Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor revele a nós a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude a compreendendo as suas Escrituras e a sua palavra, a vencermos esses dias difíceis. Como é ruim, ó Pai, como é difícil, como é duro estarmos afastados, ó Pai, porque a comunhão que nós temos entre nós é um presente do Senhor. A comunhão, ó Pai, que nós desfrutamos é um dom do Senhor. Ela faz falta, ó Pai, o aperto de mão, o abraço, o poder olhar no olho, o poder, ó Pai, ver um sorriso, compartilhar uma tristeza, uma dor, compartilhar uma alegria, ó Pai, faz muita falta. Mas nós sabemos que mesmo nesse afastamento, a nossa comunhão ela continua, ó Pai, porque, como eu disse, ela é um dom, ela é um presente, é uma dádiva do Senhor. E o Senhor não se condiciona ao tempo, às circunstâncias da vida, ó Pai, o Senhor está acima delas. E, portanto, ó Pai, nós, quando dependemos do Senhor, quando colocamos a nossa vida no Senhor, ó Pai, também podemos viver, ó Pai, acima dessas circunstâncias e dessas condições. Elas nos atingem, elas podem nos machucar, mas elas não podem nos destruir, ó Pai, porque nós estamos no Senhor e com o Senhor, ó Pai. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam e nos fazem seguir em frente, ó Pai. Temos a certeza que mesmo se passando, ó Pai, pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor está conosco. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã de domingo, ó Pai. Nos ajude a aplicar, ó Pai, esse entendimento nas nossas vidas, para que nós possamos desfrutar, ó Pai, da Sua vontade, que, como mais uma vez eu digo, é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, texto de Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, dizem assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora. E no capítulo 6, versículos 16 a 22, o apóstolo Paulo continua dizendo: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus
porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes é transmitido. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado disso? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. E aí eu peço permissão aos irmãos para ler também o versículo 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o presente, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O autor da lição ele se apoia nesses textos do apóstolo Paulo para intitular essa lição com o seguinte título, o seguinte tema: o preço do resgate. E obviamente aqui ele vai fazer um paralelo, ele vai traçar uma linha, ou duas linhas, uma linha, melhor dizendo, entre aquilo que a palavra de Deus diz e o tema da lição. Por que é tão importante a gente entender isso? O preço do resgate. Porque o autor da lição, ele pega o ensinamento de Cristo, de Deus, através do apóstolo Paulo, para nos dizer o seguinte: nós somos escravos. Nós podemos escolher a quem nós vamos servir, quem vai nos escravizar, entre aspas. Se o pecado, e por consequência tudo que fazemos em pecado, para o pecado nos leva à morte, ou se seremos servos, escravos de Cristo, e aí esse Cristo, como um Senhor bondoso, longânimo e generoso, nos conduzirá à vida. Uma vez sendo escravos, nós somos propriedade do pecado, nós somos propriedade do pecado, somos propriedade do diabo. Mas o que Deus faz? Deus envia o seu Filho Jesus, que paga o preço para nos resgatar do pecado. E aí, sendo resgatado do pecado, nós somos redimidos em Cristo, redimidos por Cristo, através de Cristo e no próprio Cristo. Então o autor diz assim na introdução: nós podemos dizer de maneira bem simples que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado resgate. O resgate era pago e aí essa pessoa era redimida. Havia uma redenção. Pagava-se o valor chamado resgate. Entre os gregos e os romanos, um escravo podia ser libertado pagando-se um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. Os gregos adoravam a muitos deuses, falsos deuses. O processo se chamava redenção e o preço pago, resgate. Resgate era o preço pago e o processo de libertação era chamado de redenção. Redenção. E o autor continua dizendo: esta é uma das metáforas que Paulo usa para a obra salvadora de Cristo. E nesta figura de linguagem, ele também associa a redenção com resgate. E ele fala um pouco sobre o termo grego que quer dizer litron, que se usava para o pagamento de resgate de escravos de guerra. Ou seja, um povo lutava contra o outro. E aí aquele povo que vencia a guerra não matava todas as pessoas.
Os soldados morriam, os guerreiros morriam, mas as mulheres, as crianças, os homens que não eram guerreiros, os mais velhos, mas que ainda tinham força de trabalho, eram trazidos como escravos. Eles iam cultivar a terra, eles iam continuar produzindo para aquele reino, para aquela nação que venceu a guerra. Os escravos, eles tinham um valor muito importante, era muito importante vencer uma guerra e trazer essa população, digamos assim, não militar, para trabalharem na construção civil, na lavoura, na pecuária, na alimentação, produzindo tecidos, redes, enfim, todo tipo de serviço que aquele povo conseguisse fazer era importante ser mantido. Isso agregava valor, talvez, a gente pode até muito rudimentarmente dizer, novas tecnologias, por exemplo, algumas outras coisas que um povo fazia de um jeito e aquele povo que foi derrotado já fazia de uma forma, digamos assim, mais moderna, mais fácil, mais produtiva, vamos dizer assim, eficaz. Então os escravos, eles eram uma mão de obra muito valiosa. Esses escravos, eles eram trazidos e era pago um resgate por eles quando alguém queria ter posse desses escravos ou queria libertá-los. No grego clássico, diz o autor da lição, o termo litron é usado para a recuperação do cadáver de Heitor das mãos dos gregos. Um dicionário grego define o termo assim: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de sua escravidão bárbara. Paulo usa apolitrosis, melhor dizendo, que também tem o sentido de livramento sob o pagamento de um preço, e mostra esse preço como sendo a morte de Jesus. Ou seja, o pagamento para a libertação dos homens, das pessoas do pecado, é a morte de Jesus. Pagamento, livramento mediante o pagamento de um preço. O termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 no grego clássico. Alguns teólogos e estudiosos se chocam com a ideia de Deus negociar com Satanás, mas segundo o autor, isso é uma metáfora e não uma realidade, e não há motivo para escândalo. Era importante ensinar que esse resgate foi pago. Isso quer dizer que o diabo tinha poder de barganhar, de negociar com Deus? Não. Mas o diabo, irmãos, ele representa, ele é o rosto, a gente pode dizer assim, da condenação. Porque o pecado surge da maldade, o pecado surge da ganância, da cobiça, que nasce no coração do diabo. E aí, por consequência disso, ele é retirado dos céus, ele é tirado dos céus com aqueles anjos que se rebelaram contra ele. E o que o diabo faz? Ele faz com que o primeiro homem e a primeira mulher, criados por Deus, pequem. Então o diabo, ele é a representação do pecado. Logo, uma vez, todos os homens, todos nós, nascendo por conta desse pecado de Adão, estamos presos a esse pecado, estamos presos ao pecado. E o que Jesus precisava fazer? O que Deus precisava fazer? Pagar o preço, para que todas as pessoas que quisessem recebê-lo como Senhor e Salvador tivessem essa oportunidade. Isso é muito interessante. Observe, o próprio Deus vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma outra coisa que ele diz no versículo 23, por isso que eu fiz questão de lê-lo: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência, a paga de uma vida em pecado, de uma vida estando no pecado, é a morte. Todos que pecam precisam morrer. A morte é uma certeza na vida de todas as pessoas. Observem isso. Para que nós tivéssemos acesso a Cristo, tivéssemos o nosso acesso religado a Deus, Cristo precisaria morrer. Cristo precisaria ser o sacrifício perfeito, puro, mas ele é Deus.
Cristo era Deus estando em forma de homem, então ele poderia vencer a morte sem morrer. Mas se ele vencesse a morte sem morrer, irmãos, o salário do pecado não seria pago. A dívida com o pecado, me permitam dizer assim, não seria paga. Porque a consequência, como o próprio Deus diz, a consequência do pecado é a morte. Então era necessário que Cristo nascesse como um homem, vivesse como um homem e morresse como todos os homens morrerão, ou já morreram. Cristo precisava passar pela morte. Mas há uma diferença, e aí está o poder e a divindade e a grandiosidade de Deus. Porque Cristo não é um Deus que se recusa a morrer, mas Cristo é um Deus que se entrega à morte pelos seus. Se entrega à morte para mostrar a toda a humanidade que esse amor de Deus. Mas a grandiosidade de Deus está aí. Enquanto outros deuses pagãos que são adorados por outras pessoas se recusam a morrer, têm medo da morte, Cristo morre, mas ele vence a morte e ressuscita. Todas as outras pessoas, irmãos, da história, e principalmente da Bíblia, que é a palavra de Deus, que morreram, Lázaro, por exemplo, foram ressuscitados. Cristo não foi ressuscitado, ele ressuscitou, porque o poder de voltar à vida estava nele, ele é a própria vida. Então Cristo vence, morre, mas vence a morte ao voltar à vida. A morte não tem poder sobre Jesus. O inferno não tem poder sobre Jesus, o pecado não tem poder sobre Jesus. Ele está acima de todas essas coisas. Ele morreu e ressuscitou. E todos quantos recebem Jesus como Senhor e Salvador morrem, mas a morte não tem poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Nós ressuscitaremos com Cristo, nós voltamos à vida com Cristo por intermédio de Cristo. E isso é consequência do resgate e da redenção que só o Espírito Santo de Deus, só o próprio Cristo podem proporcionar à nossa vida. E aí o autor da lição ele divide essa lição em 3 partes. A primeira parte, o primeiro tema, o uso do termo redenção no pensamento bíblico como um todo. E ele vai dizer o seguinte: o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, que era a língua base, a língua mãe daquele tempo. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, desde os primeiros 5 livros, o Pentateuco, os profetas maiores, os profetas menores, os livros históricos, todos os livros, os salmos, os livros poéticos foram escritos em hebraico. Mais tarde, quando ele foi traduzido para o grego, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. E essa tradução conhecida também influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. E isso é muito importante. Só um instante, irmãos. Preciso pegar aqui porque a gente precisa compreender e entender o que é a Septuaginta, o que ela representa para o Evangelho, para a expansão do Evangelho de Cristo por todo o mundo. O Antigo Testamento ele tinha sido escrito em hebraico, mas ele vai ser traduzido para o grego. E isso é muito relevante, é muito importante, porque o hebraico ele era uma língua restrita a um povo, a uma nação, mas o grego não, o grego era como se fosse um inglês hoje, falado em todo o mundo. Todas as pessoas que queriam negociar, que queriam se comunicar de uma forma mais abrangente com as pessoas, precisavam estudar o grego, falar o grego. O grego era uma língua muito importante naquele tempo. A Septuaginta é uma das primeiras traduções do Antigo Testamento. De acordo com algumas fontes históricas, nos 3 séculos antes da vinda de Jesus, os livros do Antigo Testamento foram traduzidos do hebraico para o grego. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Por que ela ficou conhecida como Septuaginta?
Porque a palavra Septuaginta ela vem de 70 em grego. 70 em grego é Septuaginta. De acordo com a tradição, essa tradução foi feita por cerca de 70 sábios judeus na cidade de Alexandria, no norte do Egito. Por que a cidade de Alexandria? Porque Alexandre o Grande conquistou o Império Persa, incluindo o território de Israel, e o grego se tornou uma língua internacional. Muitos judeus que nasceram e cresceram em outras regiões não sabiam falar o hebraico. Por isso, não podiam ler as Escrituras, e daí surgiu a necessidade de traduzir o Antigo Testamento para o grego. Então, Alexandre o Grande, no seu projeto de expansão do seu império, conquista a região da Pérsia e, por consequência, Israel. E aí ele era um homem que gostava muito de artes, de cultura, de história, de ler, ele valorizava muito isso. Ele decide construir uma grande biblioteca e pega todos os escritos e manda que os seus sábios, os seus historiadores, os seus linguistas traduzam para o grego esses escritos. E olha como isso é importante, um homem que não era convertido, um homem que não tinha os princípios bíblicos. Esse homem é um instrumento para que o Antigo Testamento fosse traduzido para o grego. E aí muitas pessoas que não conheciam o hebraico, não sabiam o hebraico, inclusive judeus, têm acesso a essa tradução, entendem a palavra de Deus e podem aprender com a palavra de Deus. E o autor vai dizer o seguinte, que a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ela vai influenciar a maneira como os escritores escreveram o Novo Testamento. Eles foram pregar para os judeus fora da Palestina e muitos desses, como eu acabei de ler, ignoravam o hebraico, falavam o grego, que era uma língua universal. E os pregadores do Novo Testamento escreveram em grego e se valeram da Septuaginta. A gente sabe que todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas a língua falada no Novo Testamento, nos tempos de Jesus, a gente também sabe disso, não era nem o hebraico nem o grego, era o aramaico. Jesus falava aramaico e com certeza as pessoas que viviam com ele também. Mas a importância do Antigo Testamento ter sido traduzida para o grego leva todo o Novo Testamento a ser escrito em grego. Em grego, para que houvesse uma compreensão, um entendimento maior e a palavra de Deus se propagasse com mais facilidade, com mais velocidade pelo mundo. Pelo mundo. E a primeira vez, irmãos, que a expressão redenção ocorre no Antigo Testamento é em Êxodo, capítulo 13, versículo 13. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Yahvé. A ideia ocorre em Êxodo 4, 22, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. E em Êxodo 13, versículo 2, todo animal primogênito é de Yahvé. E aí o autor vai trazer 3 elementos. Primeiro, os animais, o primeiro animal era consagrado ao Senhor, mas existia um caso muito importante. Qual era esse caso? O jumento era um animal muito necessário para o povo, por causa da sua força física. Ele representava uma mão de obra, uma força de trabalho muito grande. E sacrificar esse animal gerava um prejuízo, atrapalhava o trabalho dessas pessoas. Então, esse animal podia ser resgatado, ou seja, poderia se pagar um preço por ele, como a gente lê em Êxodo 13, 13. Na primeira ocorrência bíblica, a ideia é de dar algo em troca. Então, qual é o animal que substitui? Isso é fantástico, é lindo, irmãos. Qual é o animal que substitui o jumento que deveria ser sacrificado? O autor vai dizer aqui, um cordeiro. Um cordeiro, por exemplo, era o resgate. Era dado a um valor para ser pago. Algo que fora da pessoa, mas que agora não era mais. Então era substituído. O jumento era substituído pelo cordeiro.
o Cordeiro, que nós vamos ver mais adiante que em várias ocasiões Jesus ele é definido, ele é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda ocorrência surge em Êxodo, capítulo 21. Como não era um homicídio doloso, como a gente pode ler no texto de Êxodo, o dono do boi podia pagar um valor para redimir a sua vida ameaçada. O princípio da lei mosaica era vida por vida, essa era a lei. Vida por vida, para não ser morto, ele pagaria um preço. Então, o que o princípio ensina para gente? Aqui em Êxodo capítulo 21, é pagar um preço para se ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Um preço para continuar viva. Pagava-se um preço para que ela pudesse continuar com a sua vida. E a terceira coisa que nós aprendemos a respeito disso, em Êxodo capítulo 30, versículo 12, reaparece a ideia agora com o sentido de cobertura. Os israelitas eram recenseados temporariamente para se dispor deles em algum serviço e pagariam um resgate, um valor por isto, uma taxa pelo direito de serem do Senhor. Com o tempo, irmãos, a palavra, tanto no grego como no latim, passou a se ter uma ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, o tornando livre. Se pagava um preço pela redenção daquele cativo. E em Hebreus, já no Novo Testamento, no capítulo 11, o termo ocorre e é traduzido pela versão revisada como livramento. O resgate era um livramento, Em Isaías 43:3, por pagamento, Yahvé diz que deu partes da África a Ciro como resgate de Judá, e isso livrou a nação do cativeiro, dando-lhe outras nações. Ou seja, todo o resgate impõe, se coloca um pagamento. Não se pode resgatar nada sem se pagar um preço por aquilo que se está sendo resgatado. Todo resgate exige que seja pago, que se pague um preço por ele. A segunda coisa que o autor nos ensina é a respeito da teologia. O que a teologia diz a respeito do resgate? Ela diz o seguinte: redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. A redenção é o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Ela encontra sua liberdade em Cristo e é libertada para não mais ser escrava de ninguém. Ela é ser livre. Mas nós vimos no texto que nós não podemos viver uma vida onde não somos subservientes a ninguém. O apóstolo diz isso. Vocês vão escolher ou serem escravos do pecado ou serem escravos de Cristo. Mas existe uma grande diferença entre esses dois senhores. O pecado, ele subjuga, ele aprisiona, ele prende, ele constrange, ele mutila, ele destrói, ele mata. E Cristo não. O serviço, eu gosto muito dessa palavra, submissão, a qual todos nós nos colocamos por amor a Cristo, ela é a oportunidade de nós partilharmos de uma missão que é maior do que nós. Cristo tem uma missão e Ele nos dá a oportunidade de participarmos dessa missão, de sermos submissos, estarmos submetidos, ou seja, juntos nessa missão, a missão de redenção, a missão de salvação, de pregação, de uma nova vida, de um novo caminho para as pessoas. Deus fará isso, irmãos. A palavra de Deus diz que a igreja deve cumprir o seu id, a igreja deve pregar o evangelho.
Mas onde a igreja não chegar, onde a palavra de Deus não chegar através de nós, ela chegará através do próprio Deus. Então nós podemos entender que essa missão, que essa responsabilidade é do próprio Deus, ele não abriu mão dela. Mas ele nos dá a oportunidade, o privilégio de sermos o quê? Participantes dessa obra, de estarmos juntos nessa obra, de fazermos dessa missão de Cristo também a nossa missão de vida, que é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é levar o Evangelho, é levar o nome de Cristo por todos os lugares, para todas as pessoas que nós tivemos a oportunidade de fazer. É estarmos juntos. E esse Senhor, diferente do pecado, é um Senhor bondoso, é um Senhor zeloso, que sabe que nós temos sonhos, que nós temos planos, que temos desejos, que nos preocupamos, que sabe que nós temos ambições, que sabe que nós temos preocupações, que sabe que nós temos dificuldades. Deus sabe disso tudo. E como um Senhor zeloso, bondoso, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Cuida de nós. E esse próprio Deus, Ele tem sonhos para nós, planos para nós. Ele quer que a sua vontade, ela se realize na nossa vida, não para que Ele fique feliz com a nossa subserviência. Não, a vontade de Deus, irmãos, como eu disse, ela é boa, agradável e perfeita. A palavra de Deus nos diz que Ele tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, de nos dar paz. Deus é um Senhor bondoso. E aí quando nós decidimos servir a Cristo, Ele não nos trata como escravos, mas o texto de João diz que antes vocês eram meus servos, mas o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. Mas agora eu os chamo de amigos, porque com vocês eu compartilho aquilo que eu quero fazer. Nós sabemos, se nós quisermos, nós sempre saberemos aquilo que Cristo quer fazer, porque Ele compartilha os seus sonhos, os seus planos conosco. E mais do que isso, Ele quer nos usar, Ele quer que nós sejamos peça importante na concretização desses sonhos, desses planos que Ele tem para nós e para as outras pessoas. Essa é a função da igreja. Adorar a Cristo, celebrar a Cristo e ser um instrumento, ser a mão de Deus. Como nós estudamos numa lição anterior, Jesus é a mão amiga de Deus. E Ele quer que nós, Ele sendo o nosso cabeça, quer que nós, como seu corpo, sejamos essa mão amiga também ao mundo, às pessoas que tanto precisam. E no terceiro ponto, o autor da lição diz o seguinte: Cristo, ou seja, Cristo é o Redentor. Ou seja, existe uma ação que é o resgate. O preço precisa ser pago para que haja o resgate. Mas havendo o resgate, precisa haver também um processo de redenção. E quem fará esse processo de redenção? Quem tem a capacidade? Nós mesmos vamos nos redimir? Não, aquele que pagou o resgate também é o Redentor. E é Ele que vai nos redimir, é Ele que vai nos santificar, é Ele que vai nos ajudar a nos purificarmos e a nos fortalecermos para amadurecermos e seguirmos em frente. E aí o autor da lição diz o seguinte: dos muitos títulos de Cristo, este é sem dúvida um dos mais preciosos para nós. No Novo Testamento, mostra Cristo como sendo o Redentor. E aí ele dá alguns exemplos. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais escravos deles. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, que nós lemos no início da lição. Antes de sermos comprados por Cristo, Romanos 6, de 16 a 22, nós nos oferecíamos ao pecado para fazer a sua vontade. Éramos seus servos. Mas em Romanos 7,14 nós lemos o seguinte: agora, livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Mas um momento, mudamos de servos para servos, então nós não ficamos livres. Dirá alguém:
quando estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos não pecar. Mas agora, em Cristo libertados, nos tornamos livres do pecado e podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade. Perdão, irmãos. O cristão, o crente de conversão autêntica, deseja fazer a vontade do seu Senhor, deseja. A submissão ao pecado era escravizante. O pecado nos impõe ações, nos impõe inquietações, desejos que muitas vezes nos fazem sofrer, nos matam. Muitas vezes nós não queremos, mas existe uma dependência, às vezes até química, emocional, física, que nos impõe fazer aquilo que não queremos. Mas, como servos voluntários de Deus, Ele enche a nossa vida de significado. Não somos mais do pecado, mas somos servos voluntários de Deus. Porque o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Não foi o pai que obrigou, irmãos, não foi o pai que obrigou o filho, mas o filho que se ofereceu a si mesmo e ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar. E quando libertou, nos deu de presente para Deus, porque nós estávamos justificados, redimidos, resgatados, lavados, e agora sim, justificados, lavados, limpos, libertos por Cristo, nós temos condições de nos apresentarmos a Deus e Ele próprio faz isso. Ao nos comprar, Cristo acaba com a nossa condição de escravos e nos torna, irmãos, participantes da sua natureza, a natureza de filho. Nós passamos a ser co-irmãos de Cristo. Ele é o nosso irmão, o nosso cabeça, o nosso guia, e nós deixamos de ser escravos e agora somos um com Ele. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Isso significa que nós temos vida na vida de Cristo, porque Ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados, e como Ele foi glorificado, nós também o seremos. Ao efetuar, irmãos, a nossa redenção, Jesus nos deu a sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e a sua natureza glorificada. E essas duas últimas nós receberemos no tempo apropriado. Isto tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, nós vamos ser cuidados, protegidos, guardados com o melhor que Deus tem para nos dar. Esse foi o preço, irmãos, que Cristo pagou pelo nosso resgate, que Deus pagou pelo nosso resgate, a vida do seu próprio Filho. E muitas vezes você pode pensar assim, eu não faria isso, eu não daria o meu filho por pessoas que eu não conheço, por pessoas que não acreditariam nisso, pessoas que não viveriam de modo digno desse sacrifício. Mas Deus, quando me viu, e Ele tem poder para isso, porque Deus é onipotente, onipresente e Ele é onisciente. Ele tem esse poder de ver o futuro, o passado e o presente simultaneamente. Ele está aqui, na minha casa, nesse momento. E eu tenho certeza que está com os irmãos aí na casa dos irmãos. Deus é extremamente, totalmente poderoso. E Ele, quando viu, na criação do primeiro homem, Ele nos viu. Ele viu a humanidade. Ele sabia que Adão ia sucumbir ao pecado. Ele sabia que esse pecado condenaria toda a humanidade que viria após Adão e Eva ao afastamento eterno, a viver longe dele, porque na sua natureza pura, santa, reta, Deus não se contamina com o pecado. E ele sabia que nem se toda a humanidade fosse sacrificada, nem se todos os homens se entregassem para que essa aliança fosse refeita, isso seria possível. Precisaria ser alguém sem pecado,
sem mancha, sem mácula, sem defeito. Um cordeiro precisaria assumir o lugar dessas outras pessoas. E esse cordeiro, desses outros cordeiros, precisaria ser puro. E só existia uma pessoa assim, Jesus Cristo. Mas esse Jesus que não pecou, que não tem maldade, passaria pelo pior tipo de crucificação, de morte possível. Ele seria torturado, ele seria desrespeitado, ele teria que se humilhar, ser julgado pelas suas próprias criaturas. O Senhor precisaria se esvaziar de si mesmo, da sua glória. Mas Deus viu isso tudo. Isso tudo não impediu Deus de dar a nós a oportunidade de ter uma vida. Ele criou Adão, as outras pessoas. Ele nos criou. E Jesus veio, morreu, passou por toda aquela via crucis, morreu, pagando o preço que precisava ser pago. Jesus ressuscita, vence a morte, vence o pecado, vence as trevas, vence o diabo e estende as suas mãos para nós, dizendo o seguinte: o pecado, o preço está pago. O resgate está pago. O preço está pago. O resgate foi pago por Cristo, por escolha dele, pelo seu amor. E cabe a nós, irmãos, a mim, a vocês, por amor a Cristo, passarmos por esse processo de redenção, nos entregarmos a Ele, confiarmos nele e permitir que Cristo, o Redentor, inicie e conclua o processo de redenção nas nossas vidas. Redenção nas nossas vidas, para que nós possamos ser restaurados, justificados e glorificados pelo seu poder glorioso, majestoso e lindo que é o poder de Jesus. Nós vamos encerrar por aqui, irmãos. Que Deus os abençoe, que os irmãos fiquem em paz. Vamos orar para que nós possamos encerrar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus. Como ela é preciosa, como ela é bela, ó Pai, como ela inunda os nossos corações. Peço ao Senhor que nos ajude, ó Deus, a compreender a Sua palavra. Nós possamos aprender, ó Pai, cada vez mais e aplicar a Sua palavra nas nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas ações, ó Deus, através dos nossos pensamentos, das nossas intenções, ó Pai. Por favor, ó Pai, esse é o nosso desejo, a nossa oração. Eu peço ao Senhor que nos fortaleça para que nós possamos vencer, ó Pai, esse período. E a Sua igreja possa continuar forte, viva, ó Pai, vivendo em comunhão com o Senhor, ó Pai, e em comunhão através das orações, ó Pai. Por favor, ó Deus, que o Seu Espírito Santo ministre sobre nós, ó Pai, o cuidado, o amor, a graça, a misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, um bom domingo, saudade imensa de todos, muita saudade de estarmos juntos, de podermos nos abraçar, conversar. Que Deus abençoe vocês, irmãos, fiquem com Deus, um bom domingo a todos. Peço ao Senhor que em breve todos nós possamos estar juntos, louvando, adorando ao Senhor e podendo também nos ver, nos abraçar, conversar, orar. Deus abençoe a todos. Bom domingo.